A paz de Cristo, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Cassiano Correia. Eu quero trazer aqui nesse momento uma palavra, uma breve meditação da parte de Deus acerca de um determinado assunto que Deus tem tocado no meu coração. E a minha oração é para que o Espírito Santo possa trabalhar essa palavra no seu coração, assim como tem trabalhado no meu, gerando na sua vida mudança de pensamento, mudança de atitude, conduta, transformação, em nome de Jesus, amém? Eu quero colocar aqui para os irmãos acerca de um assunto que eu tenho observado e tenho pesquisado sobre a questão da congregação, né? Existem grupos aí nos nossos dias que estão se organizando, pessoas que falam muito acerca de congregação, eles colocam dessa forma que é desnecessário congregar porque o sistema religioso está corrompido, né? Falam acerca de grandes igrejas que de fato muitas vezes, numa boa parte, creio eu até na maioria, está realmente corrompida, que o sistema religioso está corrompido. Essas pessoas, elas, creio que em 80 a 90%, elas estão até certas do que estão falando, né? No sentido de corrupção no sistema religioso, né? E eles pregam dentro dessa visão deles, chamando a atenção das pessoas para que elas deixem de congregar, dando a desculpa de que a igreja não é física, a igreja somos nós. Algo que, no particular, eu também concordo, que a igreja somos nós, cada um de nós somos a igreja de Cristo, né? Mas a Bíblia também se refere à igreja local, né? Vamos dar um exemplo das 7 igrejas da Ásia, né? Quando o apóstolo João escreve as 7 igrejas da Ásia, eram igrejas locais, igrejas regionais, né? E a gente vê no Novo Testamento uma penca de igrejas que são levantadas por Deus e são locais onde se haviam de congregar, onde as pessoas se reuniam, né? Então, como assim não há necessidade de congregar? Eu quero aqui fazer um desafio para essas pessoas que costumam pregar contra a congregação, né, contra a reunião, a comunhão dos santos, né? Eu duvido, ponho minha mão no fogo, se de alguma forma essas pessoas que gastam tempo falando contra a congregação, falando contra o povo de Deus se reunir, eu duvido que essas pessoas elas ganhem pelo menos uma alma para Jesus Cristo por semana. Eu duvido que essas pessoas tirem uma pessoa, pelo menos uma vida do tráfico de drogas, do mundo do crime, pelo menos uma vez por mês. Eu duvido que essas pessoas elas consigam trazer transformação na vida de alguém com esse tipo de pregação. Eu quero dizer, amados, que de fato, igreja de Cristo somos nós. A igreja de Jesus é aquele em quem Jesus habita na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que crê na obra salvadora de Jesus Cristo, todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, esse é a igreja de Jesus. Porém, eu quero deixar aqui um versículo bíblico que deixa bem claro que a congregação é muito importante para todos nós, tá? É um versículo que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde está dizendo assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Que o autor aos Hebreus ele quer nos dizer com essa palavra?
É algo tão importante, amados. Dias difíceis vêm, estão se aproximando, e a Igreja de Jesus tem uma grande missão, que é pregar o Evangelho e cuidar dos seus, né? Quando vem dias difíceis, como você, estando sozinho na sua casa, sem igreja, vai conseguir manter a sua fé sem o calor da reunião dos santos, sem aquele aquecimento, sem o cuidar do seu pastor, sem ainda, mas aquela igreja está corrompida. Olha, eu quero dizer, amados, que cada um vai prestar contas a Deus pelos seus feitos aqui nessa terra. Se o teu pastor é um corrupto, olha, ore por ele, porque naquele dia o juízo sobre a vida dele será muito pesado, porque ele está cuidando de ovelhas. Então, tenha em mente que o seu coração tem que estar direcionado a Deus, sinceramente no desejo de fazer a obra, de arrebanhar pessoas, porque é na igreja que o povo se reúne para ir evangelizar, é na igreja que o povo se reúne para fazer boas obras, para fazer obra social. Se não houver essa reunião, se não houver esse conjunto, essa junção de pessoas para que a obra de Deus seja feita, como haveremos de fazer? Sozinhos em casa, pesquisando na internet que a igreja somos nós e que nós não precisamos nos reunir como igreja local? Isso é uma grande mentira de Satanás, é para te afastar do caminho, pois eu ponho minha mão no fogo. Se há alguém que consegue passar 2, 3 meses longe da igreja e consegue manter a sua fé intacta, sem estar indo aos cultos, sem estar ouvindo uma palavra da parte de Deus, sem estar fortalecendo a sua fé através dos ensinamentos que lá são dados, uma pessoa sozinha, dificilmente, eu posso dizer que em 99,99%, essa pessoa não vai se firmar na fé. Esse ensinamento de que nós não precisamos nos reunir como congregação é grandiosamente enganoso. Amém, meus amados? Então não caiam nessa. A Igreja de Jesus sempre se reuniu como igreja, sempre foi assim, desde a igreja primitiva e até os nossos dias. Nos nossos dias nós temos denominações diferentes, com alguns pensamentos diferentes, mas no que diz respeito à salvação, à volta de Cristo, no que diz respeito a boas obras, a palavra de Deus ela não se engana. A palavra de Deus ela é única e todo o povo concorda como igreja. Amém? É certo que existem igrejas hoje que, se você não tiver um certo conhecimento, você cai no engano de Satanás. Existem sim muitas igrejas que estão conduzindo multidões ao inferno, mas existem os 7.000 que não se dobraram a Baal. Amém, meus amados? Então vamos procurar orar a Deus para que Deus nos mostre um lugar seguro, onde tenham pessoas sinceras diante de Deus, para que nós possamos seguir o caminho da verdade através da orientação de um bom pastor, da orientação de irmãos que tenham maturidade cristã, mas nunca deixarmos de nos reunir como igreja. Em nome de Jesus, não caiam nesse engano. Amém? Paz de Jesus Cristo.